Olá, Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Lídia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Mariângela. Daniele Diamantino, boa noite também. Maria Geralda Alves, boa noite. Boa noite, Michele Rossato e Gabriel. Boa noite também, Oneida Alves. Boa noite, Leopoldina. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite. Boa noite, Selma e Dinho. Olá, Adriana Dantas e toda a família Dantas, né? Andréia, Adriana, Dona Wanda, sou Edivaldo, o Márcio. Olá, Elisângela, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, José Ricardo, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Marinha, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Ronaldo Fac, boa noite, que bom que deu certo hoje também, né? Que bom, só de estarmos juntos aqui é maravilhoso. Olá, Flávia, boa noite também, seja bem-vinda. Cláudia Honor e Eliane, boa noite. Edna e Luciano, boa noite, sejam bem-vindos. Silvano Braga, boa noite, meu amigo. Rosilda Martins, boa noite também, seja bem-vinda. Jossanã, boa noite. Senhor Antônio Onofre, boa noite. Ah, que bom, né? Eu achei que foi um maravilhoso encontro, viu, senhor Antônio? Tivemos aqui muitos dos nossos companheiros que participaram virtualmente, né? Mas para nós que estávamos lá presencialmente, foi fantástico mesmo. Olá, Célia, boa noite. Recebi a sua mensagem, vou depois verificar tudo direitinho, tá, Célia? Pode deixar. Vamos entrar em contato, conversar com ela, pode deixar. Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Elaine Oliveira, boa noite também, seja muito bem-vinda. Wagner, boa noite. Senhor Antônio Pazotto, boa noite também para o senhor. Olá, Cris Queiroz, muito boa noite. Sebastião Ferreira, boa noite. Boa noite também, Rosali. Olá, Leni, boa noite. Boa noite também, Nadia San, seja muito bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece para nós pedirmos a autorização da espiritualidade, né? E mais o concurso. Lembra que nós vimos na última sexta-feira, Santo Agostinho, inclusive ensinando um pouquinho ali, né? Ou passando uma pequena fórmula de oração. Então, vamos aqui realmente nos reunir e pedir esse concurso da espiritualidade, né? Aninha e Adriano, boa noite também, seu Luiz Alberto. Gente, que possamos então nesses instantes, são breves minutos, segundos. Olá, Fátima Dove, seja bem-vinda. Fátima, Vilbete, Aninha, Vitória e o Frederico. Boa noite também, Tuca, espero que tenha feito uma excelente viagem de retorno. Mas estamos convidando todos agora nesse instante a elevar o pensamento e procurar. Vamos buscar o concurso da espiritualidade para esses momentos em que estaremos aqui refletindo. Eu sei que cada um de vocês acompanha de uma forma diferente esta nossa leitura e estudo, mas todos com a devida atenção e concentração, procurando sobretudo trazer para o dia a dia estas informações, esse conhecimento, para modificarmos a nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma, inclusive, de nos comportarmos, sobretudo diante das pessoas que compartilham conosco esta existência. Da mesma forma, os desencarnados também estão aqui procurando, através destas informações, atingir o conhecimento ou pelo menos
adquirir o conhecimento necessário para o perfeito entendimento da sua vida, das suas existências pretéritas, daquilo que precisa ver e identificar para buscar um futuro melhor. Aqui estamos, meus queridos companheiros, sob a proteção da espiritualidade e de Jesus, para que a compreensão nos ajude a assumir cada vez mais a coragem para perseverar no caminho do bem. Muita paz a todos vocês, muita paz ao lar de cada um de vocês, muita paz no coração aos nossos amigos desencarnados. E que neste clima, nesta egrégora, a presença do Cristo seja uma constante. Que assim seja. Olá, Glória Quirino, boa noite. Ah, sim, Flávia, constando aqui, claro, nas nossas orações. Ah, certinho, seu Luiz. Olá, Zezé Bueno, boa noite. Muita energia e vibração também para você, viu, Zezé? Muita paz. Que a espiritualidade esteja aí contigo e com toda a sua família. Sim, Wagner, com certeza, aqui nas nossas orações também. Olá, Isaura, boa noite. Boa noite, Cecília e Reinaldo. Já até nos falamos, então tenho certeza que a sua viagem de retorno foi tranquila. Cidinha Vieira, boa noite. Ótimo, perfeito. Gente, estava até aqui, inclusive, nesta nossa abertura. Olá, Valéria Cruz, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Justamente nessa abertura, Maria Senhora Ricardo, boa noite. Lembrando, até, né, alguém me fez uma pergunta, um questionamento. Olá, Leda Lobato, boa noite. Maria Ângela, o encontro, assim, nós temos lá no Bezerra de Menezes, a gente tem uma semana comemorativa de Bezerra com algumas palestras. Mas Paraíso mesmo, Aliança Municipal Espírita, nós estamos programando sim um encontro, tá? Mas vai ser mais lá para o mês de outubro. E aí, quando tiver mais informações, eu passo para vocês, tá bom? Nós estávamos aqui falando e comentando, e inclusive algumas pessoas, né, que ouviram as nossas exposições ontem, me perguntaram, né, sobre essa questão do espírita. A gente colocou lá as modalidades ou a classificação de Kardec, né, e até ainda perguntaram, mas será que tipo de espíritas nós somos, né, que tipo de cristãos nós somos? Gente, claro que cada um de nós temos, ou cada um de nós conseguimos assumir uma qualidade, uma característica diante desta doutrina e principalmente do próprio cristianismo, né? Gisela Goulart, boa noite. Então, falar que nós estamos nesta ou naquela é algo muito pessoal, algo muito particular. O interessante é justamente aquilo que Kardec coloca naquele seu discurso na Viagem Espírita de 1862, tem esse livro dele lá muito interessante. No discurso que ele faz para os médiuns de Lyon e Bordeaux, ele coloca, e é isso que nós precisamos ver, e foi aquilo que procuramos também abordar na nossa abertura, diante inclusive da pergunta, do questionamento de um dos nossos companheiros aqui do grupo. A gente tem que ver se esses ensinamentos que nós estamos aprendendo, que nós estamos aqui assimilando, que todos os dias nós estamos ouvindo, qual é a nossa posição diante deles? Será que nós ouvimos e apenas guardamos na nossa memória, achando algo interessante, achando algo diferente, mas que fica guardado? Será que o nosso comportamento diante de todos esses ensinamentos é justamente daqueles que vê e enxergam um ensinamento moral fantástico, mas principalmente que esse ensinamento está muito mais relacionado com os outros do que com a gente mesmo?
né? Aquela coisa, nossa, essa palestra estava certinha, direitinho para fulano ou para ciclano. Ah, se o meu marido visse ou visse, se a minha mulher, se a minha esposa, se meus filhos. Ou nós somos aqueles aos quais, como diz o próprio codificador, esses ensinamentos estão gerando algum tipo de repercussão. Gerando repercussão no sentido de, opa, eu preciso colocar em prática, eu preciso vivenciar um pouco mais disso. É claro que não vai ser aquela transformação da noite para o dia, mas sabe aquela coisa que, ou aquele comportamento ou pensamento que você tem, e logo, logo vem uma coisa falando, opa, você não devia ter pensado assim. Você lembra daquele estudo? Você lembra? Sabe aquele contato, aquela conversa nossa com o nosso anjo da guarda e que nos ajuda exatamente a repercutir esses ensinamentos? Pois é isso que nós precisamos observar em todos esses dias que nós nos encontramos aqui, como nós estamos assimilando, como que nós estamos absorvendo tudo isso. Estamos conseguindo mudar a nossa vida? E é o que nós esperamos. Que essas nossas leituras e estudos estejam ajudando a cada um modificar, ainda que minimamente, ainda que um pouco da sua vida. Boa noite, Lenice, seja muito bem-vinda. Ok? Então, esse é um dos grandes objetivos. E esse foi também o ponto, né, que nós colocamos na nossa abordagem sobre o trabalhador espírita naquele encontro de Guaxupé do qual participamos ontem. O egoísmo, Wagner, com certeza, inclusive é o nosso próximo tópico. Nós vamos terminar hoje essa questão da lei do amor e a gente já vai entrar no próximo tópico, que é sobre o egoísmo. E a primeira leitura sobre o egoísmo é justamente de Emmanuel. Iraci Prestupa, boa noite também, seja bem-vinda. É justamente o ensinamento de Emmanuel, com certeza fantástico, como sempre. Bom, retomando, né, o nosso tópico, falando sobre a lei de amor, nós já vimos o texto de Lázaro, nós já vimos o texto de Fénelon, e no nosso último encontro nós começamos a ver o texto de Sansão. Sansão, que era justamente aquele trabalhador, ou então aquele membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Um espírito e espírita bom, que não tinha problemas, não tinha muitas expiações. Aliás, se diz que quase que ele não tinha expiações aqui no nosso plano, apenas e tão somente cumprindo as suas provas. Por isso desencarna na condição de espírito feliz, né? Dina Faria, boa noite, seja bem-vinda. Desencarna na condição de espírito feliz e deixa ali a sua comunicação. Bom, Sansão, nessa condição, ele passou ao mundo espiritual e começou a auxiliar aqueles companheiros através das observações que ele conseguia fazer do mundo dos espíritos. E, especificamente sobre o amor, ele disse para nós, já começando, né, chamando todos de condiscípulos, ou seja, nós fazemos parte da mesma seita, da mesma doutrina, temos as mesmas crenças e talvez, podemos assim dizer, fomos seduzidos pelos mesmos princípios. É interessante, né? Quando alguém parte para o outro plano e nessa partida ele retorna trazendo informações para nós sobre este plano, confirmando aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos estudando. Boa noite, Rosilene, Osmane e Diego. Sejam bem-vindos. Confirmando esses princípios, confirmando toda essa teoria. Eu já comentei aqui esses dias para trás, muitos de nós ainda temos dúvidas das coisas. Temos dúvidas dessas informações. Ah, Edson, mas fulano, as pessoas sonham, as pessoas têm sensibilidade, psicografam. Sim, mas a realidade muitas das vezes escapa. Porque a fé, que é exatamente essa certeza, ela balança para muitos. Então, você pega ali e ouve de um espírito que já passou, você vai desenvolvendo cada vez mais esta confiança nesses princípios e nesses ensinamentos. Ele vem trazer para nós informações, sobretudo
com aquela necessidade de nós começarmos a trabalhar num processo de espiritualização da matéria, que foi o ponto onde nós abordamos e praticamente onde nós ficamos, né, Vânia? Boa noite, seja bem-vinda. Será que nós trabalhamos para espiritualizar a matéria? Ou muitos de nós ainda, infelizmente, estamos querendo materializar o espírito? Que eu acho que é algo muito comum que as pessoas procuram fazer, materializar o espírito. Por quê? Porque é muito mais fácil do que espiritualizar a matéria. Aliás, o que é isso? Como é isso? Espiritualizar a matéria? Espiritualizar a matéria nada mais é do que você se colocar acima dela. Você é um princípio inteligente. E como princípio inteligente, você não pode ser deixado dominar. E a matéria, infelizmente, ainda domina a humanidade. Quando Wagner tocou ali na questão do egoísmo, que a gente vai ver nas nossas próximas leituras, sobretudo de segunda-feira, né? Iraci Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Ele estava exatamente falando isso. Nós deixamos a matéria preponderar. Não estou querendo dizer que nós temos que descuidar da matéria, absolutamente. Nós só não podemos nos dominar ou nos deixar dominar pela matéria. O espírito precisa preponderar. Então, e a lei do amor é que vai proporcionar isso para nós. Por quê? Porque o amor é uma das formas de combatermos o egoísmo. E o egoísmo, ele está intimamente relacionado com a matéria, com o apego à matéria, com o apego, inclusive, à própria matéria, se possa assim chamar, que são as pessoas, ou aquela roupagem que a pessoa está envergando naquela existência. Por exemplo, o egoísmo de nós sempre dizermos meu filho, meu marido, meu pai, minha esposa. Ou seja, quando nós começamos a utilizar esses pronomes possessivos, a gente precisa pensar em qual sentido eu estou utilizando e como eu estou encarando toda essa posse. Então, a lei do amor, ela vem nos mostrar, nós vimos com Fenelon, qual que é o objetivo do amor? Não é atingir exatamente toda a humanidade? Ele não pediu para a gente sair daquele círculo circunscrito exatamente das nossas famílias, dos nossos entes queridos? E Sansão vai complementar isso, dizendo dessa necessidade de espiritualizarmos. E em especial, ele vai dizer que a doutrina espírita exerce um papel fundamental, porque ela vai descortinar para nós justamente o futuro. E no futuro nós vamos ver que todas estas limitações impostas pela própria matéria não existem no mundo espiritual. Não. Lá nós vamos ver e vamos nos reunir em família, mas por vínculos de afeto distintos, diferentes. Vou citar aqui só para vocês terem uma noção. No livro Nosso Lar, nós vamos encontrar um espírito que estava lá e estava residindo numa das casas do Nosso Lar, com as duas esposas que ele teve. Olha para vocês verem. Talvez seja algo difícil e inconcebível para nós avaliarmos isso. Mas lá, quando nós estamos livres dessa influência da própria matéria, a gente começa a encarar os relacionamentos de uma forma diferente, né? Terezinha, Jesus, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Marcileia, Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos. Sim, Wagner, isso mesmo. O egoísmo tem falado mais alto e por isso a gente não consegue assimilar bem a lei de amor. E esses espíritos vão trazendo isso para nós. Por exemplo, na sequência desse texto de Sansão, ele vai falar para nós o seguinte: que nós precisamos amar, mas no sentido profundo do termo. E aí ele vai dizer qual é a profundidade deste termo. A gente até tiramos aqui algumas expressões dessa sua fala para identificarmos essa profundidade, né? Sim, Sr. Antônio Anof, com certeza.
Já é ou representa um ato de amor quando você se coloca na condição de trabalhador, quando você deixa as suas facilidades, você deixa os benefícios e vai cuidar, sobretudo, de ajudar, de auxiliar o próximo. E quando a espiritualidade deixa para poder, eles estão preocupados, eles estão procurando aumentar esta capacidade de amar. Mas vejamos, quais são os pontos que eles vão trazendo e mostrando para nós. Um deles é que o amor, na profundidade do termo, ele traz consigo a lealdade. Quem ama é leal. Quem ama efetivamente, repito, na profundidade, não trai. Então veja como que o próprio amor, como nós acabamos de dizer, ele vai ampliando e principalmente amplia as ferramentas e ajuda a eliminar, ou ele vai enfraquecendo o egoísmo. Quando você começa a amar, ou pelo menos quando você está amando, esta lealdade ela vai crescendo e você vai percebendo quem são aqueles que efetivamente perdem, por exemplo, com a traição ou por não serem leais. Quem perde é justamente aquele que é desleal. Ele vai dizer também que o amor na sua profundidade significa probidade. Quem ama é probo. Probidade é algo que está relacionado exatamente com essa própria, vamos assim dizer, com essa verdade. Com uma moralidade que procura não sair de dentro daqueles próprios limites estabelecidos. Ser probo é ser correto. E a correção, ela vai nos mostrar também algo relacionado com o que chamamos de justiça. O amor, no seu sentido mais amplo, diz Sansão, ele é consciencioso. Por quê? Porque o amor representa exatamente essa evolução, ou um pouco desta evolução. E praticamente não existe sentimentos, praticamente não existe virtudes, se não houver um despertar da própria consciência. Por isso que Lázaro disse lá em cima, quando nós falamos, no seu início o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, instruído e depurado é que tem sentimentos. Então, os sentimentos é típico de seres instruídos e depurados. Então, o amor, no seu sentido mais profundo, ele traz consigo esse despertar ou esta consciência. Não existe, não tem como você dizer que ama inconscientemente. Eu amo por instinto. Não. Você não ama por instinto. Você não ama inconscientemente. O amor, ele é consciencioso, diz Sansão. Aliás, qualquer sentimento é consciencioso. É você saber aquilo que você está fazendo. É você ter consciência e noção plena do que você está sentindo. Boa noite, Ercília, seja bem-vinda. Continua, Sansão. O amor, no seu sentido e significado mais profundo, é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isto é um pouco da noção, gente, de justiça que a gente diz. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, para mim, é exatamente uma das frases que pode ou que é capaz de resumir ou de conceituar justiça. Claro que vem outras questões, né? Como o próprio merecimento. Merecimento também está vinculado a essa noção de justiça.
Mas fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é aquela justiça que a gente vai desenvolvendo, sobretudo com os nossos próprios comportamentos, que vão facilitar todo e qualquer tipo de julgamento que nós tivemos que fazer para com os nossos próprios atos. Sim, aquilo que eu fiz, vamos passar aquele comportamento pelo crivo do julgamento. O que você fez, você gostaria que fosse feito contigo? Não, beleza. Se você concorda que aquilo também fosse feito, você está aí se encaixando dentro do conceito de justiça. E é claro, se nós pegarmos lá no capítulo, salvo engano, 11, da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos chegar lá, nós vamos ver que entre as leis naturais está a lei de justiça, amor e caridade. Está tudo junto, justiça, amor e caridade. Podemos dizer que andam de mãos dadas. Continua Sansão. Amar, no seu sentido mais profundo, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que afetam os nossos irmãos, para de alguma forma nós os ajudarmos, ou pelo menos suavizarmos as suas dores. Amar é isso, segundo Sansão. Você procurar sentido, você procurar significado para as dores. Olha que coisa interessante. Porque nós já sabemos que Deus é grandiosamente ou infinitamente misericordioso, bondoso. Então, peraí, como que eu explico o sofrimento? Eu vou procurar buscando o verdadeiro sentido dele. Qual sentido? Por exemplo, pode ser num sentido de causa e efeito, no sentido do plantio e da colheita, não sei. Mas o que eu sei é que eu consigo encontrar, porque como eu não sei tudo, como eu não sou perfeito, eu tenho que buscar o entendimento, mas eu não posso afastar o meu entendimento desta perfeição absoluta do próprio Criador. Porque eu tenho certeza que o Criador perfeito não errou. O que está errado é o meu pensamento, é o meu comportamento. O que está equivocado é minha forma de entender e de interpretar determinados comportamentos nossos e das pessoas com quem convivemos. Continua ele, que amar, no seu sentido mais profundo, é considerar a humanidade toda como sua família. É você parar de pensar com essas ideias exclusivistas de que, não, é pensar na humanidade como um todo e como uma grande família. É olhar, como diz, aquela pessoa que está lá, que praticou um crime, que praticou alguma atrocidade, e enxergá-lo como irmão. Então, falando enxergá-lo como irmão, não é para você sair de onde você estiver, ir lá e abraçá-lo. Não, é enxergá-lo como irmão. E quando você enxerga alguém como irmão, nós aprendemos no capítulo anterior, muitas das vezes você precisa apenas e tão somente ser aquele advogado de defesa, né, Adair, boa noite. Aquele advogado de defesa do seu irmão. Por que ele cometeu isso? Por que ele praticou isso? É você aplicar vários desses conhecimentos e princípios que a gente tem desenvolvido e aprendido, como por exemplo da neuroplasticidade cerebral. Até lá no encontro, né? Nós estávamos lá conversando com o Osso, esse grande orador e trabalhador da doutrina espírita, também na região todinha nossa aqui. A gente estava até comentando sobre isso. A questão da neuroplasticidade cerebral, ela pode explicar muita coisa que nós não conseguimos entender, sobretudo do ponto de vista racional da humanidade hoje. Nós não conseguimos.
Mas se você buscar informações, opa, peraí, o que que isso significa? Como que é? Isso aqui explica? O que que está acontecendo? É o que ele falou. Amar é exatamente você buscar e descobrir este verdadeiro sentido. Porque a gente tem que aprender a perdoar aquele que sofre. Só que aquele que sofre não é apenas aquele que é vítima de alguém, vítima da sociedade, vítima dos governos, vítima das guerras. Não. Muitas das vezes, o algoz, ele está sofrendo até mais do que as próprias vítimas. E a gente sabe, a vítima, muitas das vezes, está quebrando um ciclo, interrompendo alguma coisa. Enquanto o algoz, ele pode estar iniciando uma trajetória de expiação, de grandes dificuldades e sofrimentos. Então, amar no seu significado mais amplo é enxergar tudo isso. Veja, gente, Sansão está falando isso para nós. Né? Com certeza, Elaine, todos nós temos podemos dizer assim, essas oportunidades de colocar em prática esses ensinamentos. Por quê? Porque isso é a nossa vida, isso é o nosso dia a dia. Tenho certeza que não é só você não, muitos de nós estamos tendo também oportunidade de ver tudo isso, de enxergar um pouco mais além, e principalmente, aqueles que estão conseguindo assimilar e que esses ensinamentos estão gerando essa repercussão íntima, talvez estejam, entre aspas, sofrendo mais ainda. Já viram aquela frase, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É porque quanto mais você reza, quanto mais você evolui, você vai enxergando mínimos detalhes que você não enxergava antes. Você está com uma visão muito mais ampla e consegue chegar a determinados lugares que antes você não chegava. E isso é sinal de evolução, isso é sinal de crescimento. É lógico que não vai ser sempre assim, mas se você está enxergando melhor e mais dores, não é motivo para você desistir ou desanimar, muito pelo contrário, é porque você está avançando. Olha para vocês verem que interessante. E se você está avançando, por que você vai interromper essa marcha? E aí ele vai dizer, como uma das últimas aqui que eu fui elencando, sete informações que eu separei para entendermos, segundo Sansão, o amor no seu significado mais amplo. Ele diz que aquele que ama sempre tem uma palavra de esperança e de conforto para todos os sofrimentos. Justamente porque ele consegue entender e captar toda esta mensagem do próprio Criador. Ele vai ter uma palavra de consolo, sim. Por quê? Porque Deus é perfeito e ele sabe da perfeição divina e que não tem nada, absolutamente nada de errado. Nós vimos uma questão do Livro dos Espíritos, lembram? Onde a espiritualidade fala para Kardec, se não é para ser atingido, não vai ser atingido. Pode estar caindo uma chuva de meteoro, seja do que for. Se não for para você ser atingido, você não vai ser atingido. Você vai ser levado e conduzido para algum outro lugar, ou você desencarna antes, não sei. Mas se não for para você passar por determinadas coisas, você pode ter certeza, a perfeição divina não vai deixar. Então, é interessante, e é isso mesmo, Elaine. A gente está tendo esta oportunidade, todos nós, de identificar tudo isso. E aí quando você tem essa oportunidade, quando você aprende, sim, você vai ter palavras de consolo para todas as pessoas. Fica fácil. Até mesmo porque você já está passando por aquilo. É apenas uma sequência. E aí aquele que vai passar, de repente ele vai te ouvir. Opa, você está passando por isso? Você já passou por isso? Olha que legal, olha que interessante. Veja, tenha força, Deus é assim. São coisas que a gente pode fazer, que nós podemos falar,
orientações que nós podemos dar, porque muitas pessoas hoje elas precisam apenas e tão somente serem ouvidas. Tem gente que chega para você para reclamar, não é porque ela tem aquele hábito, não, muitas das vezes ela quer ser ouvida. E às vezes não precisa nem de você falar muita coisa. Agora é complicado, né? A gente chega, a pessoa vai falar e aí de repente você vai ficar querendo disputar com ela quem sofre mais. Não, isso não. A gente precisa modificar essa forma de pensar, né? O Wagner está colocando aqui, realmente. Porque o oposto, Wagner, da caridade, do próprio perdão, é tudo aquilo que alimenta as doenças, alimenta a dor, alimenta o sofrimento. Então, a gente tem que entender tudo isso que Sansão está colocando aqui, porque eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para nós. E já partindo para o final aqui da sua mensagem, e a gente não vai começar o egoísmo hoje, nós vamos começar no próximo, mas tudo bem, não tem problema, não temos pressa, né? Ele vai, no finalzinho aqui da sua mensagem, ele já vai dizer para nós, olha, vocês podem ficar tranquilos, porque hoje, pelo menos estas pessoas, e interessante que ele colocou dessa forma, e eu vou replicar. Ele diz que todos aqueles que estão lendo esta mensagem, e aí eu vou dizer para vocês, abrindo parênteses, não é ler, porque tem gente que lê e não percebe nem o que está escrito. Mas aqueles que conseguem ler e identificar o que está escrito, ele diz o seguinte, para vocês que estão ouvindo as minhas exortações, posso te dizer que hoje nós estamos melhores do que há 100 anos. Então, todos nós que estamos aqui estudando, vou usar essa frase, podemos dizer que nós somos melhores do que há 100 anos. Isso aí é gratificante, não é, Elaine? Muito gratificante. É para vocês verem as oportunidades que nós estamos tendo desta prática, né? E a Isaura falou, é claro que é preferível ouvir, né, Isaura? Porque quando a gente está ouvindo, o problema está com o outro, ou seja, nós vamos identificar que nós estamos muito abençoados. E se ele está passando o problema é porque ele ainda não despertou, e é o que Sansão fala aqui, quando nós estamos despertos, é porque a gente está melhor do que há 100 anos atrás. Só para a gente ter uma pequena ideia, uma pequena dimensão da nossa ignorância moral. Em outros tempos, seria diferente. Muitos de nós, talvez, se ouvíssemos esses ensinamentos há 10 anos atrás, nós não daríamos nem importância. E com relação aos próprios sofrimentos, da mesma forma. Então o tempo vai nos ajudando a amadurecer. Quando a gente passa pela adolescência, pela juventude, muitas das vezes nós somos até inconsequentes com os nossos comportamentos. Mas a gente vai crescendo, nós vamos tendo família, aí a gente vai criando essa maturidade e a gente vai percebendo. E aí ainda vem ensinamentos como esses de Sansão, aí a gente fica mais tranquilo ainda. Por quê? Porque a gente vai percebendo a evolução e de uma forma muito nítida. A humanidade precisa estar e se preparar cada vez mais, diz Sansão. E o Espiritismo tem essa importante tarefa, de ajudar a renovar esta humanidade. Renovar a humanidade principalmente procurando harmonizar as ideias materiais e espirituais dos homens, pela aplicação do amai para serdes amados. Assim ele fecha a sua lição. Unir as ideias materiais com as ideias espirituais, aplicando a lei do amor. Pronto, é o que nós precisamos. E aí estaremos espiritualizando a própria matéria. Uma ótima noite para vocês, uma noite de muita paz, de muita reflexão, de muita tranquilidade. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus continue encontrando morada no nosso coração, agora e sempre, meus queridos.